Ontem eu lembrei muito de você, Rogério. Ah, é? Por quê? Porque ontem, na minha aula de qualidade, a Hum. discussão foi sobre o selo Hospital Amigo do Idoso. Olha, E, e aí eu mandei editar aquele vídeo da Cláudia Flor, lembra que o seu é grupo muito, fez? muito bom aquele vídeo, muito bom. Então, eu consegui fazer uma limpeza no som Ah, e a fala da Cláudia Flor ficou mais audível. Então, foi entendi. super legal, ficou muito bom. Se uma hora você quiser o vídeo, esse que eu Sim. mandei fazer essa voz mais limpa, eu posso te passar, viu? Não, tá bem. O difícil daquele vídeo é cortar, editar, deixar menor, porque não tem como cortar tudo ali. É importante, né? Interessante. Eu achei, eu vi, eu já tinha visto, mas ontem é muito recente, então estou com ele muito vivo na minha mente, assim. Então, realmente foi muito legal, foi muito legal. A Ah, Cláudia é que uma bom. pessoa muito 10, muito 10. Sim, concordo. Tá bem. Vamos lá, Verinha. Vamos lá. Queria dar mais uma vez boa noite a todos. Meu nome é Leandro Lazareschi, eu sou o coordenador do programa de MBA em Qualidade e Segurança do Paciente nas organizações de saúde. E, como parte integrante do nosso programa de MBA, nós estamos semanalmente fazendo uma web palestra com temas importantes, interessantes, que têm uma relação direta com o nosso curso e uma relação direta com o que nós estamos vivenciando hoje, né? Não só no Brasil, mas no mundo, né? Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos, né? Temos aqui o professor Roberto, o Rogério, a Rosângela, a Rosilene, a Mônica, a Cláudia, e algumas pessoas que estão entrando ainda. Gostaria também de agradecer à professora Vera Bonato, né, pela solicitude, pela gentileza e pela grande amizade aí que temos. Fazer uma apresentação da professora Vera. A professora Vera Bonato faz parte integrante do nosso núcleo docente do programa de MBA e Qualidade e Segurança do Paciente, do Centro Universitário São Camilo. Professora Vera é doutora em administração hospitalar pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, mestre em psicologia social, especialista em qualidade pela Fundação Getúlio Vargas e atua, né, em organizações tanto como planejamento, execução de treinamentos, né, de diversas áreas da saúde. A professora Vera, atualmente, ela é diretora, né, de qualidade do INCOR, né, Hospital das Clínicas, na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E é um prazer ter a professora Vera como nossa docente aí, né, titular da disciplina de gestão de qualidade, né, de certificações e acreditações. A professora Vera tem uma grande bagagem, uma experiência tremenda quando falamos de qualidade e certificações de qualidade. Então, professora Vera, muito obrigado mais uma vez pela presença, pela participação. Tenho certeza que vai ser uma noite, aí, um bate-papo de muito aprendizado. Obrigado, professora, é com a senhora. Obrigada, professor Leandro. Então, primeiramente, quero agradecer aqui esse convite do Centro Universitário São Camilo, né, para que eu esteja aqui com vocês essa noite, falando sobre gestão de qualidade em tempos de pandemia. Quero agradecer meus amigos que estão aqui presentes, quero agradecer os professores que estão aqui, professor Roberto, que eu vejo aqui na minha tela, amigos que estão aqui presentes, a minha assistente de curso, que é a Rosângela, né, que está aqui me prestigiando e me acompanhando sempre. E, em particular, um grande abraço ao meu coordenador querido, que é o professor Leandro, que está sempre aí com ações inovadoras, trazendo aí para o nosso curso de MBA propostas que deixam a gente sempre muito feliz, porque
nós professores gostamos sempre de estarmos sendo desafiados. Então, estar aqui hoje falando de qualidade nesse tempo de pandemia é falar um pouco do meu dia a dia, porque eu trabalho num hospital público de especialidade, que é um dos prédios, um dos institutos do Hospital das Clínicas, e hoje lá, além da cardiologia, nós atendemos outras especialidades por conta da pandemia, inclusive o coronavírus. Então, a gente passa hoje por uma situação aí bastante tensa, bastante desafiadora, e eu quero falar um pouco da questão da qualidade e quero falar um pouco dessa experiência, e assim que eu finalizar, eu quero abrir para a gente poder conversar. Eu nesse momento, na São Camilo, eu estou com 2 turmas com a disciplina de qualidade e uma do professor Leandro, especificamente sobre sistemas de saúde. E todo início de aula é impossível a gente não abrir para fazer um compartilhamento entre os alunos de como está sendo esse momento, de como eles estão vivendo, de como as suas instituições estão vivendo esta situação que afeta a todos nós. E tem sido muito rico, porque através dessas conversas, a gente, em sala de aula, faz uma análise de cenário do que está acontecendo nos hospitais públicos e privados. Então, além da gente saber da nossa instituição, o momento da sala de aula tem algo que é extremamente rico, que é essa possibilidade da nossa rede se fortalecer. Quando um conta o que aconteceu, quando o outro escuta, quando o outro apoia, e quando a gente fica sabendo o que está acontecendo nos diversos hospitais do estado de São Paulo, principalmente no município de São Paulo, né? Que a gente também tem alunos aqui do Foro, né? Então, eu quero falar um pouco com vocês desse momento atual, que é um momento assim de muitas incertezas, de muitas... Opa, deixa eu ver aqui no slide, porque ele não está indo. É um momento aí de muitas incertezas, de muitos medos, desafios, crise financeira no país e nas instituições de saúde, crise no mercado de trabalho, crises emocionais dos profissionais da saúde e da população em geral, né? Mas, apesar disso, né, desse cenário mais tenso, digamos assim, nós também temos coisas bastante interessantes. Nós temos muitas inovações, nós temos muita pesquisa acontecendo no Brasil e fora do Brasil, nós temos muitas transformações acontecendo. As pessoas precisam desenvolver uma atitude flexível para poder sobreviver a tantas mudanças tão rápidas e precisamos também, sem dúvida nenhuma, estarmos municiados de esperança, né? Porque é um tempo com tantas adversidades que, se a gente não se proteger com um olhar de esperança, a gente não consegue caminhar, né? Então, esse cenário de Covid, ele traz muitas reflexões para todos nós, porque quando nós pensamos neste momento que nós estamos vivendo, esse momento, ele provoca os principais autores da qualidade, porque a gente entende que qualidade é algo que você tem que ter, que contém excelência profissional, eficiência de recurso, a gente tem que prover o mínimo, a gente não pode oferecer riscos para o paciente, portanto, a gente tem que prover segurança e a gente tem que tentar oferecer o máximo grau de satisfação e de conforto para o paciente e para os seus familiares, fazendo com que eles possam ter uma experiência positiva desse momento que eles estão vivendo. Então, tudo isso que os conceitos de qualidade falam, assim como também a Joint Commission, que é
uma metodologia de qualidade americana, ela diz que o grau, né, que a qualidade é o grau de serviços que a gente vai prestar com melhor possibilidade de resultados favoráveis e, portanto, diminuindo os pontos desfavoráveis dessa experiência do paciente. Nesse momento em que nós estamos vivendo toda esta turbulência do Covid, os nossos pacientes eles estão passando por situações extremamente tensas. Eles não estão frequentando os hospitais, então os pacientes crônicos não estão conseguindo acessar as suas instituições de tratamento mais regular. A gente começa a perceber que, embora os hospitais estejam reagindo rapidamente, colocando lá aquelas proteções de acrílico, criando grupos de acolhimento, fazendo com que os hospitais procurem agir com protocolos rápidos para reagir a situações que hoje todos estão, né, precisando se adaptar, realocar recurso, desenvolver novas possibilidades de protocolos de atendimento para uma doença que ainda é muito nova e cheia de interrogações. A qualidade ela vem como um grande desafio, porque tudo que a gente sabia, a gente, nesta situação, está com uma necessidade de uma adaptação, onde o tempo é o nosso grande elemento desafiador. Nós não temos tempo para resolver as coisas, nós temos que ter muita rapidez e muita agilidade. Então, eu diria para vocês que quando eu estava pensando em montar essa live, a coisa que me chamou muito a atenção é que eu pensei muito quando houve o surgimento da qualidade no mundo, que foi na Segunda Guerra Mundial. Lá entre 39 e 45, né, a Alemanha e seus parceiros, né, Itália, Japão, eles estavam com uma proposta expansionista para a Europa. E a grande crise, né, o grande estopim dessa situação da época foi a invasão da Polônia, em 39, aliado a grandes tensões econômicas, políticas e sociais. Aí os países aliados, os aliados contra esses outros países, se uniram, acabaram vitoriosos, derrotando o nazismo, derrotando o Japão lá com a bomba de Hiroshima, e a Itália, que também acabou rendida nesse processo todo. E eu fico me perguntando se tudo isso, né, todo esse momento da guerra que fez as pessoas precisarem se rever, se reposicionar, os países se reinventarem, na verdade, né? Cada um foi para uma situação diferente, procurou um avanço diferente. E o Japão foi aquele que nos trouxe uma grande contribuição para a qualidade, porque o que ele fez, como ele precisava se reerguer, ele acabou chamando alguns grandes pensadores, alguns grandes técnicos americanos para trabalhar no Japão, desenvolvendo novos métodos de trabalho, novas ferramentas e focado fortemente na melhoria dos seus processos, para que ele, num curto espaço de tempo, pudesse novamente voltar a fazer parte de um cenário favorável para ele dentro do mercado, né, dentro do comércio internacional. Agora, qual foi a grande chave, né, para o Japão poder se desenvolver? A grande chave do Japão foi eles poderem olhar para si próprios e pensar, né, qual era o desafio daquele cenário, o que eles tinham que romper para que eles pudessem alavancar e ter uma transformação. Ou seja, a mudança não estava só na indústria, não estava só na ferramenta da qualidade.
A mudança estava numa nova forma de perceber, de pensar, de avaliar o mundo, que antes tinha para ele uma outra visão. Então, este olhar particular, ele serve como um grande elemento para a gente pensar hoje. Ou seja, qual é a provocação desta noite, né? A provocação é assim: frente a uma guerra e a uma pandemia, o que nós temos que repensar? O que nós temos que fazer para sair do lugar que a gente sempre ocupou, para que a gente, neste novo cenário, enfrente novos desafios e possamos responder a eles de uma maneira diferente do que fazíamos. Tem um autor na psicologia chamado Jacó Levi Moreno, que ele diz que se você responde sempre do mesmo jeito, este é um indicativo de doença mental, de doença psíquica. Por quê? Ele acredita que quanto mais a gente enfrente novos desafios e responda de formas novas, mesmo tendo um repertório já conhecido, isto nos faz, ou isso nos move às descobertas, isto nos move a podermos sair desta situação que estamos vivendo com lições aprendidas. Quais são as lições que nós temos que pensar no momento em que essa situação nos pega da forma como ela está fazendo, né? Nós precisamos ter uma integração clara do que nós estamos pensando, do que nós estamos sentindo, para que a nossa ação possa ser uma ação inovadora. A gente possa olhar tudo isso de uma outra maneira. Na época do Japão, eu montei uma tabelinha aí há um tempo atrás e revisei recentemente. Eu não vou ler ela inteira, mas vou deixar aí, depois o Leandro vai disponibilizar o material. Mas, assim, na época do pré-guerra do Japão, antes da guerra lá acontecer e no pós-guerra, haviam formas muito diferentes de lidar com a sociedade e com as relações de trabalho. Se, por um lado, antes da guerra, o trabalho era individual, as políticas eram de controle, as relações de subordinação eram muito pautadas pelo medo, quando a gente tem o pós-guerra, com a deterioração do país, das indústrias, da própria dimensão que aquele país tinha, que acabou virando pó, né? A bomba destruiu tudo, eles passam a ter que lidar com uma relação de muita solidariedade entre eles, porque eles eram poucos, a população foi morta, quem não morreu imigrou, e quem ficou para reconstruir o país tinha que rever essa maneira de estar na vida lá e nas relações. Então, as relações passaram a ser de mais parceria, de corresponsabilidade, não havia mobilidade para o trabalho. Se antes no item 5 tinha mobilidade, no pós-guerra não tinha mais. Sabe por quê, gente? Porque não tinha para onde ir, não tinha mais indústria, não tinha mais este mercado competitivo que tinha antes no pré-guerra. Então, tudo isso foi levando com que o Japão assimilasse muito bem as novas teorias da qualidade, as novas ferramentas que esses autores, como o Deming, que veio, né, para ajudá-los, trouxe lá o PDCA do Stewart, trabalhou muito a questão do planejar, do fazer, do desenvolver. O Deming vem com seus 10 princípios que orientam os trabalhos. O Deming vem com seus 14 princípios que ajudam as empresas a se reerguerem. Temos aí uma série de contribuições de pensadores como Crosby, que fala do defeito zero, com uma lealdade muito grande à melhoria de processos. Temos também o Ishikawa, né, que era próprio lá do Japão, trazendo para nós a famosa espinha de peixe que nos ajuda, né, a buscar a causa raiz dos nossos problemas dentro das organizações. Então, tudo isso que o Japão
trouxe de outros países, em particular dos Estados Unidos, só foi possível porque eles tinham uma determinação, que era voltar a ocupar um lugar de destaque no cenário do mundo. E eles foram precisando, então, rever as formas como estavam no trabalho e como se relacionavam com este trabalho. Então, eu digo a vocês, será que no momento em que nós estamos vivendo toda esta situação, toda esta esse novo cenário social, né, com vidas ameaçadas, com número crescente de mortes, com essa preocupação com a retenção econômica em escala mundial, com todas essas perdas que a gente está acompanhando, a pergunta que fica é como, né? Como que os pacientes, como que as organizações vão se reerguer, como que os pacientes vão voltar ao sistema de saúde. Olha, gente, no meu hospital não tem pacientes cardiopatas. Os pacientes estão fugindo do hospital. Eles estão temerosos de ir aos hospitais por conta do Covid. Nas minhas entradas de aula, eu tenho perguntado para os meus alunos como estão os seus hospitais. E essa é uma voz geral. Os hospitais estão com uma queda muito grande de pacientes para cirurgias eletivas, para procedimentos ligados à imagem, para procedimentos laboratoriais. Isto está fazendo com que o aspecto de sustentabilidade dos hospitais esteja extremamente ameaçado. Não é à toa que nós estamos vendo Sírio, Einstein, ACD, Unimed, reduzindo carga horária de trabalho e reduzindo salário. Outros entrando em férias e começando um processo de demissão que a gente torce para que ele não se estenda, né? Para que ele não continue acontecendo. Mas este é o cenário do momento. Então, nós temos que nos perguntar qual é o papel da qualidade neste momento, né? Como que os hospitais estão lidando com essa qualidade que a gente vinha trabalhando e que, neste momento, nós não temos tempo de parar para treinar pessoas. Uma das bases de programas de qualidade, a base principal de programas de qualidade são pessoas. Hoje nós não podemos pegar as pessoas e tirá-las para um treinamento, porque todo recurso humano que está na militância assistencial, ele é um recurso vital. Muitos hospitais estão com muitos profissionais da saúde infectados. Então, esses profissionais, essas equipes já estão defasadas. Então, a gente não pode tirar as pessoas da área para treiná-las. Então, o que eu posso dizer a vocês? As instituições que encararam a qualidade, os processos de acreditação, os processos de certificação como uma ferramenta de gestão, como um suporte efetivo para a melhoria dos seus processos, para o desenho dos seus processos, essas instituições estão muito melhores no que diz respeito hoje a trabalhar segurança do paciente, trabalhar processos que precisam ser ajustados rapidamente, porque elas já têm um lastro, elas já adquiriram algo que se consolidou e hoje é uma questão de uma rápida adaptação. As instituições que não têm sistemas de qualidade, a gente está vendo no mercado que elas estão com mais dificuldade, tá? Inclusive, isso tudo impactando, sem dúvida nenhuma, nos processos de sustentabilidade organizacional. Bem, o que eu comecei a fazer com esse momento que nós estamos vivendo, né? Lá atrás, eu montei essa tabelinha para ajudar o meu pensamento e ajudar os meus alunos a entenderem como foi no pré-guerra e no pós-guerra. Tem alguém com o microfone aberto?
Está dando algum ruído. Pronto, Vamos já desativei. Ah, legal, estava dando ruído. Então, eu tentei categorizar o que aconteceu no pré-guerra e no pós para que os alunos entendam melhor e para que a nossa conversa flua de uma maneira melhor. Então, neste momento, eu estou conversando com algumas pessoas, comecei uma conversa já com o professor Roberto Selquevicius, para me ajudar a pensar, e esse quadro está aberto a todos os que estão aqui, a todos que estão aqui na live. Estou vendo a Lilian, que é uma grande amiga, uma crítica social aí, com muita solidez nos seus comentários. Tem a Rosângela, tem a Bruna, enfim, tem muita gente aí que, se quiser depois me ajudar nessa tabela, é uma tabela, eu estou que nem os grandes autores clássicos das músicas clássicas, é uma obra inacabada, eu ainda não morri, não pretendo, no momento, eu quero acabar essa tabela, mas eu estou apresentando para vocês algo que ainda não está acabado, porque a própria pandemia não acabou. Então, veja, eu estou pensando um pouco o que aconteceu o que acontecia antes da pandemia, como nós estamos neste curso, porque nós estamos em pleno mar com esta pandemia acontecendo. E eu estou tentando projetar o que vai acontecer após a pandemia. Nós, que somos gestores, porque lá no meu trabalho, o meu chapéu é outro, lá eu tenho que prever futuro, eu tenho que pensar no amanhã para ter ações de preparar a minha instituição para coisas que nós vamos ter que enfrentar. E como professora também, a gente precisa pensar no que está acontecendo hoje, comparar com o que aconteceu ontem e vislumbrar o que pode vir amanhã. Então, por exemplo, antes nós tínhamos uma menor prioridade em alguns processos comunicacionais. Hoje, comunicação nas organizações é a base de tudo, porque tem tanto ruído acontecendo, tem tantas informações, não só fake news, mas coisas que acontecem no desenvolvimento do trabalho. Então, a gente precisa estar alinhavando informações o tempo inteiro. Para o pós-pandemia, eu penso que essa experiência deve ficar. É um aprendizado, é uma lição que se consolida e que a gente não deveria abandonar. Medidas preventivas, seguindo as metas internacionais, né, que são metas da Organização Mundial da Saúde, com a Joint Commission. Nós vamos ver mais para frente que nós temos 6 metas internacionais. Elas já são trabalhadas dentro dos hospitais. Hoje, na pandemia, é vital que a gente trabalhe com elas, principalmente porque nós temos paramentação e desparamentação de EPIs, nós temos óculos, nós temos máscaras, tudo isso precisa ser profundamente bem trabalhado em pequenos treinamentos e quando isto tudo passar, esta situação não pode se perder, seja pela via de treinamento tecnológico, seja pela via do treinamento presencial, né? As tomadas de decisão com foco em planejamento estratégico, até então era o que era a bola da vez, hoje não dá mais para parar e fazer planejamento estratégico, porque ninguém sabia que a pandemia ia vir com esta força que veio. Então, hoje, a grande questão é a aceleração para a tomada de decisão. Os processos têm que ser rápidos, a decisão tem que ser rápida, portanto, a liderança tem que ser uma liderança alinhada a todas as tecnologias que estão aí, que podem ajudá-la a tomar decisões rápidas, né? Inteligência artificial, Big Data, computação quântica, quer dizer, tudo que está disponível neste mercado como ferramenta tem que estar a favor dos gestores e das organizações de saúde. E assim eu fui pensando em algumas coisas, né, que foram me fazendo escrever essa tabela, trabalhar sobre ela, e acho que ainda falta muita coisa, mas uma das coisas importantes que eu vejo nesse momento é que
antes da pandemia, as pessoas tinham uma tendência a uma mudança ainda muito lenta. Hoje não dá tempo de ter lentidão. Hoje, assim, tem que ser flexível, tem que ser resiliente e tem que se adaptar a esse novo cenário para responder rapidamente. Se não, hoje eu estava numa reunião do hospital e a gente estava discutindo algumas coisas e o fim da conversa era assim, se a gente ficar planejando muito, nós não vamos fazer, daqui a pouco a pandemia acabou e isso não será mais uma ação. Na verdade, a gente estava falando de visitas virtuais para os pacientes internados, uma vez que as visitas estão suspensas. Então, a ideia é usar o próprio celular do paciente ou usar os tablets. Mas aí tem problema de linha, enfim, tem uma série aí de questões que precisam ser pensadas. Só que tem que ser pensado rápido, não dá para ficar pensando muito devagar. Senão a pandemia passou, o paciente ficou sem a família ter informação, os óbitos estão sendo trágicos porque as famílias não estão podendo ver os seus familiares e isso tudo traz um sofrimento muito grande, gente, para o trabalhador da saúde. A gente tem tido colegas, alunos, né, que não deixam de ser colegas queridos, e muitos deles até estão aqui hoje, falando para a gente que esta pandemia, essa frase de uma aluna me marcou muito. Professora, essa pandemia é a experiência mais dura que eu estou tendo na minha carreira. Eu nunca imaginei que eu passaria, que eu veria uma situação na assistência tão difícil como eu estou vendo, a ponto de o meu celular ser o meio de despedida do paciente que caminhava para um óbito, para se despedir da família. Então, os alunos estão contando situações, gente, assim, muito dramáticas, né? E que a gente precisa responder. A gente não pode usar o celular da gente, não é que não pode, não deve. Isso é uma responsabilidade corporativa. Mas tudo isso que está acontecendo, às vezes, faz a gente tomar decisões que são decisões daquele momento e é o momento da verdade, né? Tem autores que chamam isso de um momento da verdade. Ou você faz, ou o paciente morreu e não será feito. Então, tudo isso tem mexido muito com os profissionais, isso tem sido tema de aula, e a gente tem procurado acolher muito esse sofrimento dos nossos alunos, viu? Agora, nas organizações, as lideranças que vinham antes, muitas vezes, como agentes de manutenção, de algumas atitudes um pouco mais tendendo a uma resistência, uma liderança mais tradicional, hoje não tem espaço para isso. A liderança que terá sucesso com a sua equipe é aquela que vai acolher, a liderança servidora, a liderança parceira, que está lá no campo, que está lá ajudando, que está tomando decisões que vão interferir favoravelmente para o trabalho da equipe que está na linha de frente. Então, eu convido vocês depois a olharem essa tabela com cuidado. Vocês têm meu e-mail, a maioria tem. Por favor, quem tiver sugestões que sejam agregadoras para a minha tabela, depois vocês ganham coautoria aí no trabalho, tá bom? Com o maior prazer. Aqui eu tenho, em tudo na área aí de tecnologia de informação, o professor Roberto Selkevičius tem me ajudado aí nesta reflexão. Como eu disse a vocês, a liderança hoje é uma liderança do ser, é uma liderança mais perto, porque as pessoas estão, tecnicamente, elas sabem como tratar, tecnicamente elas sabem fazer intubação, tecnicamente elas têm o conhecimento de como tratar um paciente numa UTI. No entanto, elas não estão acostumadas com um impacto emocional tão forte, com tantas perdas, com tantos colegas de trabalho infectados, mesmo com sintomas leves, muita gente afastada. Então, a liderança organizacional, seja a alta liderança, seja a liderança do grupo, ela precisa ser um elemento presente. E isto vai ser uma lição que vai ficar de que esta cultura
né, participativa da liderança, ela é uma cultura que tomara fique, não seja uma coisa deste momento apenas, né? E o que as lideranças precisam fazer nesse cenário para atuar, né, dentro de tudo isso que a gente está falando? Hoje não é mais o momento da liderança de gerenciar fatos e dados. Este perfil de líder não é o líder que nós precisamos nesse momento. Não é o líder da administração, não é esse líder da implantação de estratégia. É um líder, acima de tudo, que perceba a necessidade da sua organização do ponto de vista macroestratégico, tenha, sim, o seu olhar, né, de como passar essa crise toda. No entanto, é um líder que tem que estar perto, tem que ser um líder humano, tem que ser um líder afetuoso, ele tem que congregar essas pessoas para a realização do trabalho, ser um trabalho que todos estejam ali. E dar voz à sociedade dentro das organizações. Eu tenho visto muito as lideranças que antes faziam uma certa restrição a uma participação social mais efetiva, a gente está recebendo muita ajuda da comunidade, das mais diversas maneiras. A gente está recebendo campanha de artistas, mandando um abraço para os funcionários. A gente recebeu grupos musicais na rua do hospital. A gente recebeu, que eu digo é porque é onde eu estou, mas é o que eu estou vendo no movimento da saúde. A Páscoa, muitas empresas doaram ovos de Páscoa. Dia das Mães, as mães ganharam presentes da Natura, um sabonete, um creme, mas assim, a sociedade dizendo, estamos com você, lembramos de você. E os gestores receptivos a essa parceria, a essa conexão social. Então, eu acho isso uma coisa assim, muito próspera, muito bacana. Uma outra coisa que eu acho importante destacar, eu estava dando uma lida em algumas coisas e achei essa pesquisa aqui na revista Exame, uma coisa até recente agora, de abril de 2020. A revista Exame traz uma pesquisa que revela que 37% dos profissionais brasileiros, apenas 37%, confiam nos seus gestores. Os profissionais identificam falta de transparência, falta de coerência entre discurso e prática dentro da empresa, e foram entrevistados nada mais, nada menos do que 96 mil pessoas. E eles disseram que o sonho entre jovem profissional de média e alta gerência é poder trabalhar num local onde eles se sintam percebidos, em que haja confiança, em que haja verdade, em que haja transparência, e o sentimento de pertencimento seja algo extremamente importante e vivido, não falado. As pessoas não querem mais desconexão entre o que se fala e o que se faz, entre o verbo e a ação prática. Então, eu achei isso muito interessante, muito sério. Então, sem confiança não dá para inovar, não dá para ter criatividade, né? E diante dessa crise toda, isso ganha ainda mais força. Eu trouxe 3 casos rápidos para vocês, né? Um caso de um médico que relatou isso dentro de uma sala de aula recentemente, dizendo que um paciente foi entubado errado, e durante o procedimento teve que haver uma rápida correção do procedimento técnico que não estava ok. Terminado o procedimento e realizado todas as correções, né, necessárias, e o paciente bem, a equipe se juntou para ter uma conversa. Qual é a fala dele? A liderança deste grupo, que é um grupo de UTI, a liderança agiu tomando aquela ação que não foi correta como uma oportunidade de entender aonde que o protocolo não estava ok, aonde falhou,
para que aquela pessoa tivesse tido aquele comentário. Isso foi relatado por um médico anestesista, parte de um grupo de pós-graduação em gestão em saúde. Então, veja, a fala dele era: a nossa liderança soube conduzir, porque está todo mundo tenso, está todo mundo nervoso, preocupado, num momento difícil, e se ele viesse, a fala dele é, se ele viesse como um trator, ia desestruturar o grupo. E daquela forma todos foram reflexivos, acionaram o nível da razão, mas entenderam que ali tinha uma coisa para ser alinhada. E dali para frente, essa prática pôde ser, vamos dizer, revista por todos. A mesma situação, neste grupo, traz uma enfermeira que, eram duas enfermeiras, elas levaram um erro que aconteceu lá dentro da enfermaria para a liderança. A liderança não sabia do erro. Elas levaram o problema, tá? Por que levaram o problema? Porque elas queriam deixar claro que elas entendiam que havia um problema e este problema precisava ser revisado e retratado. Então, quando o clima não é um clima persecutório, quando o clima é um clima de reconstrução, de reposicionamento, quando o paciente pode ter a sua experiência preservada, né, favorecida, que ele não entre em risco, é óbvio. O tempo todo a segurança do paciente tem que ser a nossa diretriz maior. Então, a gente consegue trabalhar com esta equipe de uma forma melhor, né? Para isso tudo, qual é a base deste grupo que pode ir lá e conversar, e trocar, e fazer destes procedimentos com problema uma situação de crise em que aflora um espírito mais colaborativo, né? É que num momento como esse, a gente tem uma carência de empatia. Está todo mundo com os nervos à flor da pele, né? Está todo mundo tenso. Então, a gente precisa desenvolver, sim, escuta qualificada. A gente precisa aprender a ouvir. A gente tem que estar lá, presente com a nossa equipe. E a gente tem que demonstrar um cuidado efetivo. Óbvio que com o nosso paciente, mas também com os nossos profissionais. Eu digo para vocês o mesmo em sala de aula. Hoje, o elemento empatia dentro das nossas salas de aulas de cursos de saúde é fundamental, porque os alunos precisam se adaptar a uma tecnologia remota, eles vêm tensos, tem muitos que vêm no celular do trabalho até a sua residência, então eles vêm assistindo a aula no celular. Então, e muitas vezes o professor também. Eu aprendi as plataformas agora, eu não era amiga de plataforma, né? Acabei aprendendo o Zoom com o Leandro, acabei aprendendo com o Leandro e com o meu filho tem um papel importante aí no meu desenvolvimento aí de tecnologia de informação. O Zoom, o Teams, que foi a plataforma que a São Camilo escolheu. Então, tudo isso está sendo um grande desafio para os alunos e para os professores também. Tá? Todos nós estamos nos desenvolvendo nisso. Então, e nas organizações também, porque eu não tenho mais reuniões presenciais, provavelmente como vocês, né? Lília, minha grande amiga que está aqui me prestigiando, professora de inglês, as suas aulas passaram a ser, né, Lília? Já eram e passaram a ser ainda mais no meio remoto. Todos nós, Rosângela, também profissional lá do HC, toda a sua relação corporativa, como a minha, passa a ser uma relação remota. A gente não tem mais o espaço presencial. Então, temos que desenvolver uma oferta de simpatia, porque a demanda por empatia está muito grande. Todos nós estamos precisando ser ouvidos, todos nós precisamos ter esse espaço de troca bastante marcado, né?
Se a gente for olhar os pilares da gestão de qualidade, numa live eu não vou abordar isso como eu abordo numa aula, que eu vou discutir com os alunos cada um desses pilares, mas eu quis dizer para vocês que os hospitais que desenvolveram foco no cliente, uma liderança proativa, eles não precisaram aprender isto no momento da pandemia, eles já vinham com este repertório internalizado nas suas equipes e na própria instituição como um todo, a ponto de terem uma acreditação ONA, uma certificação ISO, um selo Hospital Amigo do Idoso, um mapeamento, né? Então, eles tinham já esse repertório consolidado. Outros não tinham, talvez, essas metodologias, mas eles se preocuparam em desenvolver e incorporar as metas internacionais de segurança, que são extremamente importantes sempre e hoje. Vocês veem na televisão família que perdeu o paciente foi a óbito, a família não sabe onde o paciente está, a meta 1 não foi cumprida, a identificação correta do paciente, não houve identificação com os dois requisitos, né? Nome do paciente, nome da mãe, data de nascimento, enfim. Comunicação efetiva, não houve. Hoje estamos numa grande discussão sobre segurança de medicamento, de alta vigilância. Se a gente quiser pôr essa discussão da cloroquina aqui, dá para colocar cirurgia segura. Nossos casos de pacientes de Covid não são cirúrgicos, a maior parte das vezes, mas às vezes o paciente entra no hospital para operar, embora a maioria não esteja operando, mas tem casos de urgência e emergência, e acaba pegando a Covid lá. Então, cirurgia não segura. Redução de risco de infecções associados a cuidados em saúde. Quantas vezes um paciente não entra para uma coisa e ganha lá um monte de infecção? E prevenção de danos decorrentes de queda. Então, a importância da gente identificar, através dos nossos protocolos, os pacientes com risco de quedas. Então, essas metas de segurança, fundamentalmente, precisam ser trabalhadas. Precisavam antes, precisam nesse momento e precisarão para aqueles que não o fizeram, sem dúvida, no pós-pandemia, né? Quando uma instituição tem qualidade estruturada, fica mais fácil fazer mudança de fluxos e agilizar rotinas, criar protocolos para atender as necessidades atuais. É mais fácil melhorar a comunicação de todos os interessados, sejam clientes internos, clientes externos, família, enfim, os fornecedores de insumos, todo este conjunto de pessoas que fazem o hospital se sustentar, né? Revisar as rotinas e procedimentos operacionais, reorganizar a infraestrutura para melhorar as funcionalidades e buscar as respostas para as novas demandas. Na verdade, esse é o grande ponto de como a qualidade pode, sem dúvida, nos ajudar, né? Quando a gente tem esses processos de gestão de qualidade, a gente vê melhora no desempenho, que hoje está muito difícil, porque a gente está trabalhando com recursos muito no limite, no gargalo. No momento antes, a gente podia elevar índices de satisfação do cliente. Hoje, a gente vê na televisão as pessoas saindo curadas, dá para ter índices de satisfação, mas quando a gente tem todo esse grande número de mortes, por uma série de motivos, isso fica um pouco abafado, né? E a gente pode usar práticas de mercado quando a gente não está nessa fase da pandemia, e na pandemia a gente ainda está criando as melhores práticas, a gente ainda não tem todos esses protocolos tão bem amarrados quanto gostaríamos. Na qualidade, a gente aumenta a produtividade, neste momento ainda não é esta a nossa realidade, mas quem já trabalhou melhoria de comunicação, hoje poderá usufruir desse tipo de vantagem
porque o seu hospital terá mais elementos para as acreditações. Aqui eu vou fazer uma passada rápida, só porque eu não sei se quem está ouvindo tem interesse nessa informação, mas ela é uma informação bastante importante. Como a questão da pandemia é uma situação mundial, muitas metodologias de qualidade, como a Qmento, a Joint Commission, a ISO, são metodologias internacionais e os hospitais hoje vivem em isolamento, as pessoas estão em isolamento social e o hospital não quer gente além dos seus colaboradores transitando nos hospitais. Então, as instituições que são vamos dizer, as dirigentes, né, como a International Accreditation Forum, que é uma organização mundial que gerencia os acordos de acreditação, elas definiram que a instituição ela bloqueia a acreditação agora e ela terá 6 meses para receber a sua visita técnica, ou ela poderá fazer isto tudo remotamente, tá? Então, hoje é possível uma auditoria ser feita totalmente por computador, via à distância, por tecnologia. Os avaliadores estão em home office, nós estamos nos nossos postos de trabalho, então existe a possibilidade dela acontecer virtualmente, com checagem de documento, com entrevista remota, com coleta de evidência. É incrível isso, né? A tecnologia está ajudando a gente nisso, mas muitas instituições, a minha, por exemplo, preferiu postergar para até agosto, mas a gente não está convicto que será em agosto. Talvez passe para novembro, outubro ou novembro. Então, nós vamos seguir muito o fluxo, porque o que é o centro da atenção agora, gente? É o cuidado com o paciente. Não é prioritário fazer auditoria nesse momento. Não é prioritário rever aqueles processos que a gente estava trabalhando, porque o que a gente precisa hoje são coisas muito mais deste momento, tá? Por isso que eu achei importante passar essa informação, tá? Para encerrar, então, o último slide, eu quero dizer para vocês que, neste momento, no meu entendimento, a palavra-chave é adaptabilidade. É isto que vai ajudar a gente a passar por esse momento, jogando um pouco a cintura para a direita, um pouco para a esquerda, e conseguindo ir caminhando, superando as demandas que aparecem a cada dia. No meu trabalho, cada dia é uma demanda diferente. Falo com os meus alunos, cada dia a demanda deles é diferente e a gente precisa ter muita capacidade de flexibilizar para que a gente possa tomar decisões para situações que mudam constantemente. Desenvolver resiliência. Resiliência é aquela capacidade de realmente de se adaptar, de você conseguir se moldar, como se você fosse uma massinha, você vai se moldando aquele momento, para que você possa passar por isto de uma maneira melhor. Eu gosto muito de um conto do Rubens Alves, que é um conto que fala sobre o carvalho e o bambu. O bambu me passa muito a coisa da resiliência. Ele diz assim, que quando você tem um bambu, um carvalho frondoso, rígido, e vem uma chuva muito forte, com uma ventania muito intensa, e raios, né? E trovões e raios, a tendência desse tronco é ser partido ao meio. Embora o carvalho seja milenar e seja rígido, bastante rígido, para aguentar muitas coisas, algumas movimentações ele não aguenta. E o bambu, com a sua flexibilidade e resiliência, quando vem o vendaval, ele segue o ritmo do vento. E isto faz com que ele tenha uma capacidade de adaptação e sobrevivência. Então, nós estamos num momento, gente, de ser mais bambu do que carvalho, tá?
avaliarmos risco, temos que avaliar risco. Nossas ações têm que conter isto. Usar máscara, reuniões à distância, circular o menos possível, ir para a linha de frente quando você tiver o equipamento devido, quer dizer, todas as medidas que a gente precisa ter dentro da nossa instituição, né? Ampliar o foco para além da pandemia, quer dizer, o que nos espera para o depois, como esse paciente vai voltar, como o meu hospital vai estar se trabalhando, eu como paciente, como vou voltar para o meu médico, como é que vai ser essa interação, e enxergar possibilidades de curto prazo. Se eu não enxergar possibilidades de curto prazo, eu vou ficar muito frustrada, porque eu não posso sair, eu não posso realizar coisas, e a gente vai cultivando frustrações, né? E para terminar, aí uma frase do Stephen Covey, que é um escritor e um empresário, que eu acho que casa muito com o que a gente está falando nessa noite, e assim, a tecnologia veio para nos ajudar. Ela vai reinventar negócio, mas ela vai ajudar as organizações, mas nas relações humanas é que está sediada a chave do sucesso. Sem pessoas, as organizações não conseguirão sobreviver, mesmo dentro deste quadro tão crítico que a gente está vivendo, tá bom? Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Acho que agora a gente pode abrir para bater um papo. Acho que o Leandro retoma aí a palavra e eu estou à disposição para pensar com vocês o que vocês quiserem refletir, tá bom? Obrigada, gente. Obrigado, Vera. Como sempre, né, maravilhosas suas palestras. É um banho assim de muita sabedoria, muita humanização e, acima de tudo, muita experiência prática, né? A bagagem que você tem assim operacional, humana, é fora de série. Parabéns, Vera. Tenho muito orgulho de tê-la no nosso corpo docente, né? Acho que os nossos alunos aí sempre são privilegiados em ter todos os nossos professores. Queria agradecer também a presença da professora Bruna Malagoli, que está aqui com a gente, o doutor Estevão, a Fernanda, lá do Hospital Geral de Itapevi, professor Remídio, né, lá de São José do Rio Preto, longe, mas sempre aqui com a gente. Eu queria, Vera, aproveitar até a presença da Bruna Malagoli, que está aqui com a gente também, a professora Bruna, que faz parte aí do nosso corpo docente também. Eu queria uma opinião de vocês e também de todos aqui presentes, né? Aí cada um pode abrir o seu áudio e explanar. Eu vejo que com tudo isso que nós estamos passando, com essa pandemia, é claro que pegou, acho que todas as organizações de saúde, e não só as organizações de saúde, acho que todas as organizações de uma forma geral, é um efeito surpresa, né? E eu queria, Vera, Bruna, todos aqui presentes, o que você vê, Verinha, depois, literalmente, a hora que nós estivermos aí num declínio, a hora que nós estivermos retomando as nossas atividades normais, né? Qual é o cenário que você visualiza, Vera, em relação a isso? Eu acho que eu gosto muito quando a gente trabalha paradigma, um conceito que é assim, um dos desafios dos paradigmas, Leandro, é a gente enxergar no vazio, né? A gente enxerga aí na frente o que é que vem pela frente, que releitura social nós vamos fazer, que releitura dos ambientes de trabalho nós vamos fazer. Eu estou muito otimista. Eu acho que eu nasci um pouco de óculos cor-de-rosa, né? Não é à toa que eu uso blusa cor-de-rosa, eu gosto do rosa, mas eu acho que eu tenho uma tendência a enxergar aspectos positivos para o momento pós-pandemia. Acho que teremos uma crise para superar, uma crise financeira, uma crise de sustentabilidade. Os hospitais estão seguidamente apresentando os seus
Eu participei de uma live a semana passada com o presidente da Unimed, Alexandre Ruski, e ele dizia que as Unimedes elas estão vivendo um momento aí muito delicado. Eu vou falar porque ele falou numa live, é público, né? Então ele estava dizendo de que os hospitais privados, quando estiverem cedendo para o governo os seus leitos de UTI, eles estarão recebendo por duas diárias, né, do SUS, que para ele, para a sustentabilidade dele, é muito pouca. Não cobre o operacional. Não cobre operacional. E ele diz que isso está sendo tratado como uma diária de infraestrutura. Eu acho que o Remídio também não é Unimed. Sim, Ele pode sim. ajudar a gente nessa discussão. Então, agora que eu estou conectando aqui as coisas. Então, eu fiquei bastante chocada com esta informação. Então, eu vejo os hospitais com bastante dificuldade financeira, mas também vejo muita dedicação das pessoas. Nas minhas aulas, Leandro, e todos os presentes, porque acho que é uma fala bastante forte dos alunos, todos estão com redução de carga horária, ou se não todos, a grande maioria, redução salarial em home office. E Sim. todos estão vivendo um momento de muita solidariedade. Óbvio que você ter uma parte do seu salário reduzido não é bom para ninguém. No entanto, eles estão entendendo este motivo. Então, o que eu espero para o depois, Leandro? Eu espero pessoas, equipes mais sólidas, mais conectadas, equipes que, por isso que eu fiz o paralelo com a guerra, porque eu acho que o pós-guerra é um momento de muita solidariedade, é um momento de buscar saídas positivas e não só claro que você vai ter lá as pessoas que vão ficar amargando a morte, amargando as tristezas, porque o luto faz parte desse processo todo, Sim. sem dúvida. Mas eu tendo a ser mais positiva. Eu tendo a achar que as instituições vão perceber que elas poderiam ter trabalhado antes com qualidade, com sistemas de qualidade, e elas teriam atravessado a crise melhor. Então, qual é a minha expectativa? Que as pessoas queiram trabalhar mais e redesenhar seus processos e entender que se elas tivessem trabalhado melhor a comunicação corporativa, isso teria sido um valor agregado para o momento da pandemia. Então, eu acho que se pensou em várias tragédias, né? Em várias tragédias que poderiam acontecer, mas não se pensou numa pandemia. E a gente poderia ter usado esses recursos da qualidade para ajudar de muitas maneiras, mas, infelizmente, algumas organizações não fizeram, não tiveram essa sabedoria ou não tiveram esse interesse. Agora, eu queria ouvir a professora Bruna, que é minha parceira em qualidade. Cadê? Bruna, tá aí? Não sei. Oi, tô aqui. Me escutam? Oi, Bruna. Sim, Olá, sim. boa noite a todos. Boa noite, Vera, Bruna. parabéns, excelente palestra. Nossa, quase que eu fiz um balde de pipoca para ir te escutando. Mas, complementando aí o que você falou, essa questão do futuro, e respondendo a pergunta do Leandro, era exatamente isso que eu ia responder. Eu acho que o pessoal vai dar muito mais valor à gestão da qualidade. As demandas que eu tenho recebido à distância, né, enquanto consultora, você vê o pânico nos olhos das pessoas e traduzindo, por que eu não escutei você melhor antes? Por que eu não pratiquei o desenho de fluxo antes? Nossa, por que eu deixei você fazer e eu não fiz, não me dediquei mais a isso, né? Então, infelizmente, esse cenário trouxe à tona a necessidade das pessoas, dos gestores, gestor, diretor, não só qualidade, de todo mundo saber qualidade, que isso estaria ajudando eles muito, estaria poupando tempo, estaria poupando erros, e esse arrependimento
de uma forma positiva, espero que ninguém esqueça disso. E no dia de amanhã eles falam, não, agora a Bruna tá me explicando, deixa eu prestar atenção. Não, a Bruna não vai fazer para mim, a Bruna, eu vou fazer e vou mostrar para... Sabe? Então, dar um valor maior a esse conhecimento, porque é um momento que não dá para cada um ir lá falar com o gestor da qualidade, me explicar. Não, você é o gestor, você tem que desenhar e tem que fazer o mais próximo do correto possível. Né? Não tenho mais tempo de ficar revisando. Até o final do mês eu monto e te mostro. Não dá. É muito rápido, é tudo muito dinâmico. Né? Então, eu acho que no futuro as pessoas vão aprender, vão sentir essa lição e vão querer incorporar mais qualidade no dia a dia delas, né? É o que eu espero, do fundo do meu coração. Não, e até mesmo, complementando a fala de vocês duas, por incrível que pareça, Vera, nesse final de semana eu rapidamente me encontrei aí com o CEO de um grande hospital, aí, um dos melhores hospitais referência na América Latina, né? E ele me relatou exatamente a mesma coisa, que essa condição do leito SUS é um ponto ali bem delicado, porque é uma determinação do governo que tem que se cumprir, né? E, de fato, a receita dele realmente é muito baixa e não cobre o mínimo operacional, né? E aproveitando, né, essa fala sua, da Vera, da Bruna também, o que vocês visualizam também de plano futuro para as metodologias de qualidade? Pelo menos na leitura que eu tenho, né, eu acho que as metodologias também vão ser revistas um pouco mais para esse lado mais pelo fator humano, né, dos processos. E acho que tanto a Bruna, né, como também uma grande expert de qualidade, como você, Vera, como é que vocês enxergam agora? É claro, né, como serão as metodologias de qualidade? Uhum. Olha, eu acho que as instituições, até porque nesses 2 últimos slides que eu apresentei, como a maioria não está fazendo o seu trabalho de visita técnica, se é uma ONA, ou uma Joint, ou uma Kementon, ou uma auditoria, se é o caso de uma ISO, então elas estão recolhidas. O que eu tenho visto e o que eu tenho conversado com alguns amigos de diferentes metodologias é que eles estão lá fazendo análise crítica dos seus processos e se perguntando como eles vão voltar para um novo hospital. O hospital que eles terão que trabalhar não é mais o hospital que eles estiveram. Então, eles estão se perguntando o que ficará no hospital dessas lições aprendidas com todo esse movimento. A grande questão hoje, sem dúvida, é que as pessoas, o capital humano, ele está cada vez mais claro que para nós da área da saúde, em particular, porque o nosso processo é um processo de serviço, nós criamos o nosso produto, né? Não é produto, é serviço, mas nós criamos durante o nosso fazer. Esse fazer vai ter que ser repensado. Então, o que eu estou ouvindo é que estão todos recolhidos, repensando as suas metodologias. Para eu ser bem sincera para vocês, hoje à tarde teve uma live com o Rubens Covello, que é do IQG, responsável pela Kementon, e ele estava dizendo exatamente isso, que nesse momento a acreditação canadense ela está com as suas barbas de molho, mas produzindo muito, porque está revendo todas as coisas que estavam fazendo e agregando novos valores, escrevendo muito artigo, escrevendo muita reflexão em cima disso. E aí fica um desafio para você, Leandro, que adora um desafio. Cada live devia gerar um artigo, sabia? Porque eu estou vendo
essas lives, eu estou vendo que elas têm sido... Eu assisti quase todas, eu só não assisti a do Remídio, que eu tinha um compromisso de trabalho já agendado. Então, eu gostaria muito de ter assistido a do professor e tenho certeza, pelos comentários que eu vi, por alguns flashes que eu vi, que também seria um artigo aí maravilhoso. Então, fica aí uma sugestão, porque o que eu estou vendo todo mundo fazer nessa fase, Leandro, é produzir intelectualmente para preparar o cenário. Sim. O cenário novo. E você, Bruna? Olha, Leandro, falando especificamente de ferramentas da qualidade, né, que foi aí a tua pergunta, eu acho que o pessoal vai respeitar mais o uso das ferramentas, né? A minha grande experiência sempre foi em metodologia ONA. Boa, E a O... Oi? apoiada. É o Remídio. E assim, a metodologia ONA, claro, ela incentiva o uso de algumas ferramentas, mas diferente de uma ISO, por exemplo, que é quase uma obrigatoriedade você usar algumas ferramentas, na área da saúde, em metodologia ONA, a gente usa as ferramentas da qualidade de uma maneira não arrisca, tá? Eu acho que agora, daqui para frente, quando eu for falar de fluxograma dentro de uma instituição, as pessoas vão respeitar como é que funciona um fluxograma, como é que funciona um plano de ação, como é que funciona um mapeamento e um gerenciamento de riscos, a ferramenta em si, né? Eu acho que eles vão Levar mais a querer sério, né? levar mais a risca. Como é que funciona um fluxograma? Um fluxograma começa assim, tem essas regras, ele tem esse objetivo e ele serve para essa situação. Então é isso que eu quero dizer, eles vão querer usar essas técnicas de uma maneira mais correta. Tá? Que hoje eu ainda vejo que as pessoas, um usa de um jeito, outro usa de outro, e às vezes acaba não conseguindo o objetivo que deveria alcançar, enfim. Eu acho que o pessoal vai entender que isso é para ajudar, que é o que está ajudando muito eles, né? Você fazer uma análise de risco, um mapeamento de risco bem feito, completo, sem esquecer de nada, com todas as etapas, um fluxograma que envolva tudo, enfim, levar as ferramentas da qualidade à risca, usá-las elas corretamente. Eu acho que isso, de novo, espero do fundo do meu coração, que isso sirva de lição para ir para as próximas fases da nossa vida, né? E saindo um pouquinho da qualidade, olhando a gestão como um todo, é um assunto que a gente está começando a falar aqui no Brasil, alguns mais, outros menos, mas tratar mais a experiência do paciente como um ponto muito forte de gestão da instituição, né? E parte de satisfação, experiência, escutar o paciente e familiares em si. E outra coisa que está pegando muito forte agora é o cuidar do colaborador. Toda a parte psicológica, o apoio, uma liderança que acolhe, que nem a Vera falou. Isso, algumas pessoas tentam, não tentam, o RH não é escutado, está sempre no planejamento, nunca acontece. Então, com esse cenário, a gente vê que se esse pessoal não estiver bem, tecnicamente uma coisa, e psicologicamente, para poder atender o paciente que for, não vai funcionar. Né? Então, é mais uma coisa que aconteceu, que apareceu muito forte agora e espero que isso não se perca. Então, tem duas experiências relacionadas a isso que eu acho que vale a pena relatar. Uma é assim, o Hospital das Clínicas fez uma parceria com o Instituto de Psiquiatria e todo colaborador pode hoje ser atendido por um psiquiatra ou por um psicólogo via hotline. Veja, esse recurso estava lá. Os psiquiatras estavam no Instituto de Psiquiatria, os psicólogos estavam lá. O que faltava era acontecer um fato para desencadear isto. Porque hoje o funcionário ele está nessa crise por conta do Covid. Quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, eu era coordenadora de um serviço de psicologia para funcionários, para trabalhadores do hospital. E eu ficava indignada de ver como que as pessoas
ficavam tão doentes psiquicamente. Só que elas só chegavam para o atendimento psicológico porque elas iam para o atendimento médico e o médico encaminhava. Porque ela nunca dizia assim, estou mal, estou deprimida. Ela dizia, estou com dor na coluna, estou com dor de estômago, estou com enxaqueca. A desculpa, né, vamos entre aspas chamar desculpa, o motivo, a manifestação aparente era física. Então, esta demanda de adoecimento psicológico do trabalhador da saúde, ela é da época do meu mestrado, 1900 e bolinha. Já fiz doutorado, já fiz um monte de coisa na minha vida e isto não tinha sido ainda objeto de uma alavancagem tão forte. Aí, isto aconteceu. Perfeito, isso está funcionando. Dentro dos recursos organizacionais, sexta-feira começa uma coisa que eu estou assim super animada de ver como vai ser. Nós vamos receber um treinamento com um grupo do Médicos Sem Fronteiras. Qual é a lógica desse treinamento? É formar um grupo de funcionários que possam acolher outros funcionários que estejam em momentos muito difíceis. A metodologia é metodologia de guerra, de terremoto, de tsunami. Então, nós vamos ser treinados com a mesma metodologia que o Médicos Sem Fronteiras prepara as pessoas destes lugares que têm tragédias deste tamanho e deste porte. Então, eu estou, assim, extremamente curiosa nesse momento, e diria até ansiosa, para conhecer essa metodologia, que vai, professora Bruna, e vai bem de encontro a isso que nós estamos falando. Quer dizer, olha quanta coisa existe e que a gente não acessava. Não sei, né? Eu acho que o mundo não vai ser igual depois disso. Sim, verdade, é verdade. Essa é a E o pessoal... grande... Desculpa, Vera, existe ainda muito preconceito, né, com psicólogo, psiquiatra. Eu não sou louco, não estou doente, não preciso. E até imagina no ambiente de trabalho. Ah, nossa, mas você vai indo no psicólogo, por quê? Vai ficar falando mal de mim? Tem todo um medo, aí um tabu, mas espero de novo até se eu que puder isso... completar, Bruna, existe até um boicote da pessoa em assumir que precisa de ajuda. Né? Sim. O que eu vejo é que as pessoas ainda elas se auto-flagelam e elas mesmas se boicotam. Então, elas não acabam tendo a sensibilidade que precisam de ajuda. E o profissional da saúde, de uma forma geral, o médico, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, psicólogo... todo mundo que está com o paciente. Todo mundo, todos que estão diretamente na linha de frente ou não, a área da saúde é uma área que traz uma como é que eu posso falar? Uma carga, né, de autoflagelo do profissional muito grande. Né? E o profissional não está preparado para assumir que ele também precisa de ajuda. Né? Verdade. E é exatamente o que vocês falaram brilhantemente. Eu acho que a qualidade vai ser revista, né, não só dos processos, mas também o olhar, acho que um olhar diferenciado agora para o colaborador, os profissionais de linha de frente, porque isso faz toda a diferença. Eu acho que hoje as organizações de saúde que estão saindo na frente, né, que estão tendo um pouco mais de tranquilidade na assistência, são aquelas que estão direcionando o seu olhar também para o colaborador. Né? Não só pela situação do paciente, pelos processos administrativos, mas pelo colaborador, porque ele é a força motriz da organização. Né? Então, se ele não se sentir cuidado, né, amparado, né, e às vezes é um amparo, como a Vera falou, e você também falou, Bruna, às vezes é um amparo de uma palavra, né? de se sentir acolhido, né? da instituição. Ser escutado. Ser apenas escutado. Eu vou pedir um monte de coisa, eu sei que você não vai fazer, mas só de eu poder pedir, falar, conversar, já é bom. Eu vou até aproveitar o Remídio que está aqui com a gente, que inclusive ele teve uma fala dessa na última live que foi com ele, né?
Emílio, me passa um pouco da tua experiência, como é que está sendo lá no hospital, assim, você como administrador do hospital, esse olhar que você está tendo, até você comentou bastante disso, mas algumas pessoas não estavam aí, se você puder recobrar essa sua fala. Ô, professor, boa noite. Boa noite, querido. Boa noite. Estão me ouvindo bem aí, gente? Sim, sim. Professora Vera, muito feliz com a sua fala e eu fico muito feliz porque na última live a gente abordou vários temas de forma não tão com afinco, mas a gente fez uma navegação por cima de vários temas que eu vi agora a professora Bruna falando, você falando e nos comentários do quão a gente precisa ser anfitrião e o quanto a gente precisa acolher as pessoas, né? Sobre especificamente o que você falou do sistema Unimed, o sistema Unimed está enfrentando inúmeras dificuldades com rede credenciada. A rede credenciada também está tendo dificuldades para receber os valores atuais das tabelas praticados por conta dos aumentos consideráveis de insumos, que não estava previsto, mas que isso influenciou diretamente na conta hospitalar. Em detrimento disso, a gente vê grandes hospitais sofrendo, porque tiveram que suspender ambulatório, tiveram que suspender cirurgias, e na outra mão disso, os pacientes desinformados que acabaram não mais procurando as instituições, né? A gente está tendo até com problemas de trazer o próprio paciente oncológico para dentro do hospital, né? Para continuar o seu tratamento, né? Achando que muitas vezes ele vai de alguma forma contrair o Covid e assim por diante. Mas no cerne da questão toda estão realmente os colaboradores. E eu fico muito, muito feliz de ver os comentários que você fez em relação ao quão a gente precisa ouvir os colaboradores, e ouvir é ouvir efetivamente. E feliz também de ver que você disse assim, e que você citou uma pesquisa, que os colaboradores eles querem transparência, que é aquilo que eu falo, eu pratico e aquilo que eu escrevo, ou aquilo que eu torno oficial na instituição, né? E esse, no meu dia a dia, está sendo o grande precursor de um processo de mudança pós-pandemia, né? A gente não pode mais pensar em 2021, a gente vai ter que fazer tudo em 2020, a reprogramação e principalmente mudar o mindset, que a nossa cabeça vai ter que estar totalmente diferente para um 2021, completamente diferente do que a gente viu em 2019 e no início de 2020. O mercado será totalmente diferente. E no seio de tudo isso, né, a força motriz são os nossos profissionais, né? Esses profissionais, acho que além de serem acolhidos, a gente tem que de alguma forma aprender com eles e deixar um legado para 2021. Porque 2021 eu digo que o mercado ele não será mais o mesmo do que foi 2020. A forma que as pessoas aprenderam a consumir a saúde e a consumir outros mercados mudou completamente. Hoje, a gente não consegue mais sobreviver sem a tecnologia. A tecnologia se transformou num grande aliado para o nosso dia a dia na gestão, né? Eu falei bastante do planejamento estratégico, a revisão dos indicadores e tudo mais, e a gente fala tanto em todas as nossas falas de ferramentas da qualidade, como a professora Bruna acabou de citar. Eu falei, obrigado por ouvir isso. Mas quando a gente fala do tão famigerado, por que famigerado? Porque ele é tão simples, o PDCA, a gente não consegue ver nos nossos colegas gestores. Um simples PDCA, a gente não consegue ver as pessoas rodando efetivamente, né? Efetivamente. Por exemplo, eu citei um exemplo que eu fui para o meu comitê numa reunião e eu fiz uma apresentação de 3 fluxos, apenas 3 fluxogramas simples. Eu falei, cara, será que eu vou passar vergonha com esses 3 fluxos aqui? Eu ouvi do comitê, traga algo mais difícil para a gente aprovar, porque isso aqui tá fácil. Aí eu falei assim, tá fácil porque tá em fluxo, tá bem desenhado e vocês conseguiram ver. Aí eu fiz até uma provocação com eles. Quantos fluxogramas vocês aprovaram no comitê, desde o início da crise? Aí o meu diretor falou, esse é o primeiro.
Então, um fluxograma simples dos processos, as pessoas ainda não sabem desenhar. E eu estou falando de instituições que têm ONA. Imagina quem estava na programação ter ONA em 2020 ou 2021. Vai ter que reprogramar completamente internamente, porque a maioria das instituições que a gente está vendo da nossa rede credenciada aqui estão sofrendo, ou até mesmo com ameaça de saírem do mercado. Então, vai abrir também um mercado muito forte, empresas altamente capitalizadas de grupos que vão sair comprando a preço de banana no mercado, esses hospitais. Sim. Então, revolucionou completamente, e a gente está muito, muito preocupado, porque efetivamente agora a gente está começando a sofrer os efeitos da economia. Nós estamos com empresas pedindo parcelamento para as operadoras, empresas tendo que demitir funcionários, logicamente demitir funcionário é menos plano de saúde, aqueles 48, 49 milhões de pessoas que estavam na saúde suplementar, eu estou ávido por ver o balanço da ANS, quando eles soltarem quantas pessoas ainda estão na saúde suplementar, que eu acho que deve ter caído substancialmente, porque o mercado informal também, na medida que as pessoas tinham uma renda melhor, naturalmente as pessoas saem do SUS, né? Elas acabam adquirindo o plano de saúde. Então a gente viu, e aquilo que eu falei, né, professor Leandro, de forma compulsória, juízes e etc., arbitrando para usarem leitos na iniciativa privada, eu quero ver, e a conta? Lembra que eu citei, e a conta? Quem que vai pagar? Quem vai pagar? Como que vão pagar? Então, assim, os mercados privados estão tendo que suportar os leitos do SUS e lá na frente sem um horizonte de receber. Restará apenas a conta. Essa é a minha preocupação central, né? Aqui também não está diferente. Graças a Deus aqui a gente está com friozinho aqui em Rio Preto para dar uma acalmada. Mas o mercado está bastante preocupante. Gente, assim, se nós de junho não sairmos dessa, o efeito será devastador nas instituições de saúde. Devastador. Aí eu estou falando em todas as operadoras e naqueles hospitais que dependiam de plano de saúde. Se eles já estavam enfrentando dificuldade, março, abril e agora em maio, mais um mês, gente, nós vamos ter quebra de hospitais. Não, com certeza. É aquilo, né? Eu sempre fui defensor dessa linha de raciocínio. Eu acho que as duas vertentes que nós temos que nos preocupar, de fato, é a saúde, sem sombra de dúvidas, mas a economia também. É como você falou, Remídio, agora começa a aparecer já o efeito, né, desse período já de paralisação, etc. Agora, achar um ponto de equilíbrio entre os dois, isso é muito difícil. É muito difícil. Então, as organizações vão ter que se repensar. Pelas informações que eu tive também, praticamente que 100% das organizações aí de saúde reduziram o seu quadro de funcionários, e os que ficaram, redução de salários, né? Uhum. E, assim, como vai ficar daqui para frente, né? Então, assim, da onde virá a injeção de dinheiro daí, né, do capital, como nós vamos reagir a esse mercado, né? Então, E a importância, Leandro, dessa liderança presente dentro desse ambiente da saúde, né? Porque o funcionário que fica, ele também está ameaçado. Sim. Porque ele está pensando, será que eu sou o próximo? Já deram férias, já zeramos o banco de horas, X pessoas foram demitidas, o nosso salário já foi cortado aí dentro dos critérios de cada organização, e aí eu vou trabalhar, mas até quando? Até quando eu estarei dentro desse grupo? Então, a gente também percebe aí um fantasma para os que ficam, né? Exatamente. Aproveitando, Vera, o Rogério, aqui nós temos aqui a Rosilene te parabenizando pela brilhante aula, bem esclarecedora. E aproveitando, inclusive, essa sua fala, o Rogério faz uma pergunta: como é que o INCOR está tratando da saúde mental dos colaboradores da linha de frente?
Então, Rogério, é isso que eu te falei. Nós estamos com esse projeto junto com a psiquiatria. Essa vinculação com psiquiatras, a equipe da psiquiatria foi ao INCOR, e lá no INCOR, eles apresentaram essa proposta do hotline. Cada trabalhador pode procurar por iniciativa própria ou a liderança pode sensibilizar o trabalhador. Então, isso é o que temos hoje. Psiquiatras e psicólogos à disposição. Fora isso, Rogério, vai entrar sexta-feira esse treinamento do Médicos Sem Fronteiras, que a gente vai estar sendo treinado para ser mais uma linha de frente com os colaboradores, com o pessoal operacional. Perfeito. E o escopo dos Médicos Sem Fronteira, eles trabalham com essa característica, né, que são as catástrofes, né? Então, eles têm uma vivência, uma experiência fantástica. Sem dúvida, acho que vai ser um trabalho assim muito legal. Eu estou muito entusiasmada de ver como vai ser. Olha, depois eu vou montar uma próxima web palestra para você contar como é que foi essa experiência aí, que eu acho que é muito rica, viu? O professor Roberto aqui te parabeniza, Vera, pela palestra, muito esclarecedora, né, nesse momento de crise. A Bruna Oliveira também parabeniza você, né, como sempre, ela coloca uma fala que leva muitas reflexões e aprendizado. E ela queria dar uma sugestão naquela sua tabela, né? Olha lá, já tem mais um incremento aí para a tabela. O que você acha de incrementar na gestão de pessoas, né, em programas de apoio e acolhimento ao colaborador? Eu acho que é extremamente pertinente e eu vejo, não sei se eu estou errado, que é a tendência agora, né, futura das organizações terem, não é mais um luxo, mas uma necessidade vital da própria organização, ter um olhar mais acolhedor para o seu colaborador. É como o Remídio falou, ouvi-lo, né, mais. Obrigada, Bruna. Vou anotar aqui, já está anotado a sua contribuição. Obrigada, viu? Quem tiver contribuição, mande, viu? Vai ajudar muito. Bom, Vera, deixa eu ver aqui. Eu queria, então, agradecer muito a sua presença. Como sempre, você não dá uma aula, você dá um show, né? Por isso que eu tenho, mais uma vez, o reforço e carrego isso no peito e jogo aos 7 ventos. Eu tenho muito orgulho dos colegas que estão comigo no meu corpo docente, do nosso programa de MBA, né? Indiretamente, eu acho que acho que diretamente, né? Eu vejo uma relação muito grande do nosso programa com o que a gente está passando, né? Então, a qualidade, como a Bruna Malagoli, a professora Bruna falou, as ferramentas, né? Os indicadores, eu acho que assim, temos que ter um olhar diferenciado, levar mais a sério essas ferramentas, né? Traçar os indicadores de forma correta, saber, né, usar todos os indicadores de forma correta, como o professor Remídio também falou, né? Poxa, um simples fluxo, um simples PDCA, né? Será que montando esses fluxos, mesmo que fossem fluxos mais simples, mais fáceis, será que as organizações não teriam uma pronta resposta um pouco melhor, né? Então, eu vejo que o olhar para a qualidade, né, que nós já tínhamos, mas eu acho que a ênfase maior agora, como diz aí, né, na linguagem popular, a bola da vez, né, vai ser a qualidade. E, infelizmente, o professor Paulo não pôde estar aqui com a gente, né? Mas logo, logo vamos fazer uma web palestra com ele também para falar da segurança do paciente, que são dois caminhos que andam junto, a qualidade e a segurança do paciente. Então, até que ponto os nossos pacientes hoje não estão aí com a sua segurança em risco, né?
porque não tem ainda um processo de cura pré-definido. Eu acho que nós temos muitas especulações, né, da própria propedêutica, né, do próprio tratamento, né? Então eu vejo aí grandes possibilidades e fortifica ainda mais o que nós aí sempre preconizamos lá no Centro Universitário São Camilo, que é a qualidade e a segurança do paciente. Então, Vera, queria agradecer muito a sua presença. Eu sei que a sua agenda é lotada, né? Mas graças a Deus você conseguiu aí uma brechinha no teu horário para contribuir aqui com a gente e abrilhantar ainda mais de conhecimento aqui para todos nós, né? E eu, aproveitando, gostaria de agradecer a presença de todos, né, aqui presentes, alunos, ex-alunos, convidados, a presença da professora Bruna Malagoli, a presença do Dr. Estevão, lá do HGI, da Fernanda, do Hospital Geral de Itapevi, da Janes também. Eu não lembro de todos, lembro só de alguns nomes, me perdoem aqueles que eu não lembrar. Do professor Remídio, que está aí lá em São José do Rio Preto, mas sempre prontamente aqui junto com a gente. Professor Roberto Selquevicius, do grande Rogério, que é cadeira cativa aqui das nossas web palestras, tem um carinho muito grande por ele, é um profissional aí, um ex-aluno e um grande profissional de mercado, né? Então, assim, gostaria de agradecer muito a presença de todos, né? E deixo, Vera, a sua fala agora para nós aí fazermos o nosso encerramento. É muito bom estar num grupo assim tão produtivo, que reflete, que, puxado pela sua coordenação, apresenta aí questões que acabam deixando a nossa cabeça sempre muito ativa. Eu estou muito feliz de ter aproximado aí o relacionamento com a professora Bruna, com o professor Remídio, com o professor André, que hoje não está aqui, mas tem estado com frequência. Então, essa coisa de nós termos um grupo de professores próximos, Leandro, me dá uma sensação de pertencimento muito agradável, muito legal. Eu estou muito satisfeita de fazer parte desse grupo, agradeço muito a sua confiança e fiquei muito feliz de ver tantos alunos aqui, ex-alunos, tanta gente querida, amigos meus, pessoais aqui presentes, professor Roberto, enfim, foi uma noite muito agradável, realmente foi muito legal. Agora eu espero aí quando a Bruna vá fazer o show dela para a gente poder acompanhar. Não, eu estou pensando até em fazer uma mesa redonda aqui, eu estou rabiscando aqui, desenhando. Olha lá, já dando as ideias para o Leandro. E fazer uma mesa redonda aqui, fazer um debate ao vivo aqui. Muito legal. Aproveitou até para a gente se aproximar, os professores, eu acho super legal a gente ver o conteúdo do outro professor, eu acho super bacana, e ver que a gente tem consistência e conexão na fala, né? E a gente vê não só pelos alunos, pelas interações que os alunos nos proporcionam, mas a gente vê que um assunto está conectado no outro, e isso é mérito seu, Leandro, e dos alunos também por fazer a gente concatenar tudo isso, né? E a São Camilo está de parabéns, eu tenho muito orgulho de fazer parte desse momento tão diferente para nós também, que está sendo o meio do ensino, né? E a gente aprende todo dia. Hoje eu aprendi com a professora, aprendi ontem com o professor e assim por diante. A gente só aprende todos os dias. Eu fico muito feliz. Obrigado, Remídio. Muito bom. Obrigada, Leandro. Bom, então queria agradecer então mais uma vez a presença de todos, né? E deixo o convite, nós estamos aí formatando já a web palestra para a próxima semana e aí vamos estar divulgando para todos e espero aí com certeza nos encontrarmos o quanto antes aí de forma presencial, como a Vera sempre falou, para nos abraçarmos, né? E festejarmos acima de tudo a vida, né? Isso que é o mais importante. Então, queria desejar então uma boa noite a todos, uma boa semana, com bastante segurança, não só para vocês, mas para todos os familiares, né? E nos vemos aí na semana que vem. Muito obrigado mais uma vez e tenham uma boa noite. Obrigada, Leandro. Boa noite a todos. Mais uma vez, parabéns, Vera. Tchau, tchau. Boa noite.